領域展開領域展開領域展開無料空所. E aí galerinha, tudo beleza? Aqui vocês verão um prota extremamente overpower que se vinga de sua própria família, calando a boca de quem desacreditou nele enquanto ele bate em valentões e parte os corações de lindas waifus. Só coisa boa. Mas antes de tudo, eu tenho que introduzir vocês no mundo dessa webtoon. E nesse mundo, galera, existe tudo que é bom e tudo que é ruim, tipo magias, poderes antigos, dungeons, monstros e demônios. Logo de cara, a nossa história começa com o nosso prota sendo forçado a ter uma execução pela sua própria família. Família essa chamada Baskerville. E o nome do nosso prota nessa obra é Virk van Baskerville. E ele, galera, era praticamente o cão de caça de sua família, que dedicou toda a sua vida ao seu pai e à sua família. Porém, o nosso prota foi falsamente acusado por conspirar com demônios e foi assim que ele foi parar na guilhotina, a mando de seu próprio pai. E em seus momentos finais, enquanto ele esperava sua morte, ele jurou que se pudesse viver novamente, ele iria viver pela sua vingança. E após a sua morte, somos levados ao suposto novo nascimento do nosso prota, que logo de cara não entende nada. Ele acorda em um berçário junto a outros bebês. A cena então corta para a mansão Baskerville, onde nos é mostrado o patriarca da família, Hugo Lee Baskerville, no qual parece descontente com o nascimento de seus filhos, dessa nova geração. E é aí então que temos um novo primeiro contato do nosso prota com o seu pai, pois o que fez o seu pai prestar atenção no nosso prota é que enquanto todos os bebês estavam chorando, o nosso prota estava quieto, observando e tentando entender a situação na qual ele se encontrava. Lembrando então a sua vida passada, o nosso prota já lança aquele olhar de protagonista puto, pois está basicamente diante de seu pai que tinha decretado a sua execução. Nessa situação, o nosso prota observa que o seu pai está bem mais novo do que ele se lembrava. É aí então que o nosso prota tem certeza que ele voltou ao passado, exatamente no dia do seu nascimento. E o nosso prota se lembra que por ser um filho ilegítimo, ele não teve a melhor das criações e que a função dos cães de caça era basicamente obedecer todas as ordens e serem fiéis às suas obrigações. E nesse mundo, existem 7 grandes famílias e sua família era uma dessas. E já era uma honra nascer em sua família e ele só obedecia cegamente, sendo um cão de caça porque queria o reconhecimento de seu pai como o reconhecimento de sua família. Ele também lembra que na sua vida passada, ele lutou contra incontáveis demônios a mando de sua família e obedeceu todas as suas ordens, mas a única recompensa foi a morte. E basicamente acusaram ele falsamente porque ele sabia demais das maracutaias de sua família. E agora, nessa nova chance, ele não quer mais viver uma vida de obediência e o que ele deseja é a sua vingança. Porém, o nosso prota ainda não pode fazer nada em um corpo de recém-nascido. É aí então que ele se lembra que os recém-nascidos têm uma grande oportunidade de ficarem mais fortes ao nascimento, pois existe uma tradição em sua família com os recém-nascidos. E essa tradição é basicamente um teste com a recompensa. Os recém-nascidos são colocados em um pequeno labirinto cheio de espadas, chamado de o Berço das Espadas. E enquanto isso, os adultos apenas observam essa situação. E essa é uma das grandes provações a qual a grande família Baskerville e todos os seus filhos precisam passar. E obviamente, o motivo para isso é porque a família Baskerville é uma das grandes famílias de guerreiros dentro do reino. E assim, eles testam a sua coragem e aptidão desde o nascimento. Pois além de desviar de espadas que podem lhe cortar, você ainda tem que encontrar um caminho para sair dessa situação. Bem, ao final do labirinto, existe um rio que lhe concede cura para seus possíveis cortes e também uma bênção. E é claro que esse rio é cheio de magia mágica. Essa bênção que lhe é concedido faz basicamente as crianças que brinquem na margem desse rio consigam um corpo tão resistente quanto o aço. Contudo, o efeito desse rio é limitado. Quanto mais crianças, menos o seu efeito. E essa tradição da família Baskerville não distingue os filhos principais dos ilegítimos. Todos participam, ao menos no começo, e isso serve para equilibrar a hierarquia da família principal para a família secundária. E além disso, o nosso prota menciona que na sua vida passada, possivelmente ele foi ultrapassado pelos seus irmãos dentro do labirinto, e que quando chegou às margens do rio, quase não ganhou suas bênçãos, pois já tinham muitas crianças, fazendo assim o efeito se dissipar. Só que agora, obviamente, o resultado ia ser diferente. E então o nosso prota se apressa e após passar por esse labirinto em uma grande velocidade, ele decide mergulhar no rio.
o que faz ele pegar grande parte da bênção concedida pelo Ryu sozinho. E obviamente, quanto mais tempo você aguenta debaixo d'água, mais o seu corpo irá ficar forte. Então o Prota faz de tudo para aguentar o máximo de tempo possível. Todos da família Baskerville que observam aquela situação ficam em choque, pois estavam espantados com a situação onde uma criança tinha decidido mergulhar no rio. E algum tempo depois, com ele ainda submerso, seus tios falam para tirar a criança do rio e secá-lo. Mas o patriarca da família, com um sorriso doentio, pergunta quanto tempo já tinha se passado enquanto o nosso Prota ainda estava submerso. E o seu mordomo fala que já se passaram uns 7 minutos. Todos ali ficam impressionados com isso e falam que o nosso Prota pode realmente morrer com aquela situação. Assim, o próprio patriarca fala pro nosso Prota sair do rio. Só tinha um problema nessa situação. O nosso Prota, a fim de absorver toda a bênção do rio, além de mergulhar, também tinha bebido um pouco de água. E assim, tinha se tornado muito difícil voltar às margens do rio. Ele tenta resistir e ficar calmo, mas não consegue. Então seu pai o puxa pelo pé e fala que o nosso Prota era muito ambicioso, porque além de mergulhar no rio, ele também tinha bebido sua água. E os efeitos da bênção do rio foram tão fortes no nosso Prota que os seus dentes chegaram a nascer. O patriarca então pergunta qual era o nome dessa criança para o seu mordomo e ele responde: esse é Virk Van Baskerville. O patriarca então fala que esse definitivamente era um filho muito ganancioso. Mas o nosso Prota, mesmo inconsciente, só pensava em como ele tinha sido um cão de caça até agora e daqui pra frente ele iria afiar suas presas para que um dia ele pudesse sumir com Baskerville da história. E por esse período inconsciente, pelo quase afogamento, ele se lembra de sua história, onde aos 8 anos ele já era considerado um gênio para o mundo, mas apenas um membro medíocre para sua família, já que ele era um filho ilegítimo. E aos 20 anos, o nosso Prota era o principal em fazer missões de fazerem os outros irem jogar no Vasco. E ele também fazia reconhecimento como subjugação de monstros e Dangerous. E aos 29 anos, ele foi passado pelos talentos da família principal e percebeu suas limitações na esgrima. Ele já tinha chegado no seu auge. Com 40 anos, o nosso Prota, após ter servido a sua família dia e noite e ter mandado vários demônios de F, como ter feito várias missões secretas, finalmente foi recompensado. E a sua recompensa, como todos já sabemos, foi ter sua execução aprovada. E o nosso Prota então acorda no meio da noite em seu berço novamente. Ou seja, ele conseguiu passar pelo primeiro teste da família. E assim, conseguindo uma grande quantidade de bênção do rio de magia mágica, ficando bem mais forte do que um recém-nascido comum. E de repente, o nosso Prota vê uma mulher colocando um presente em seu berço. Mas logo, ele se questiona que por ser um filho ilegítimo, não era normal ganhar qualquer tipo de presente. E logo após, ele descobre que dentro da caixa do presente havia na verdade 2 cobras, que são serpentes extremamente venenosas. E obviamente ele pensa que estão tentando mandar o nosso Prota de F. E o motivo é pela sua apresentação no labirinto de espadas. E claramente está sendo feito para reduzir o número de competidores na linhagem da família. Ele fica um pouco surpreso por tentarem assassinar ele ainda no berço. As cobras então atacam o nosso Prota, mas sem sucesso. Ele já é forte o suficiente e pega as 2 cobras em seus botes e vira o jogo, fazendo assim as cobras irem de F. E no dia seguinte, as pessoas da casa Baskerville se apavoram com aquela cena aterrorizante, onde um bebê tinha dormido pacificadamente, encharcado de sangue das serpentes venenosas. É dito então que todas as babás que estavam de vigias nos berços naquela noite foram torturadas e foram jogar no Vasco. E a tramóia para o nosso Prota não foi descoberta. Mas é claro que o nosso Prota, como viu tudo acontecer, sabia de toda a verdade por trás daquele acontecimento. E depois disso, se passam 8 anos e o nosso Prota já tá um pouco crescidinho e mais overpower do que nunca. Porém, essa continuação, galera, só vai vir na parte 2 desse vídeo. E se vocês quiserem que eu continue contando essa história, deixe o like e comentem. Também, se possível, possam sugerir outras histórias de Webtoons e eu vou estar trazendo qualquer dia desses. Obrigado por acompanhar até aqui e não se esqueçam de curtir e ativar o sininho da notificação. E isso tudo para que vocês possam saber quando sai mais vídeo. Tamo junto, galerinha, e até mais. 領域展開無料空所